Olá, bem-vindos! A nossa convidada de hoje é a responsável pela pasta que cuida das pessoas mais vulneráveis, principalmente nesse período de pandemia. Maiara Noronha é secretária de Desenvolvimento Social e primeira-dama do Distrito Federal. Muito obrigado pela sua presença, secretária. É uma honra o Metrópolis te receber. Gostaria de agradecer a oportunidade ao Metrópolis por dar essa voz, né, para a Secretaria de Desenvolvimento Social nesse momento tão conturbado que a pandemia nos trouxe. Então, é uma oportunidade de troca de informação de uma forma mais de fácil acesso, digamos assim, né? Secretária, a senhora falou em turbilhão, especialmente a sua pasta, a de assistência social, ela está enfrentando uma greve agora dos servidores que reivindicam serem incluídos na lista de prioridade do governo do Distrito Federal para receber a vacina, que toda a população espera receber. Dentro de tantas prioridades que o governo tem para atender, como definir quem é realmente a prioridade da prioridade? Bom, eu não diria que seria a greve dos servidores da assistência social. Eu diria que o sindicato vem pleiteando a prioridade, a priorização da assistência social aqui no Distrito Federal, no plano de vacinação do Distrito Federal. A prova de que a greve não é dos servidores é porque somente 22% dos servidores aderiram à greve. E então o maior número, o expressivo número de servidores continuam ali trabalhando, exercendo suas atribuições. Um exemplo super importante foi o que aconteceu nesse final de semana, só em um dia, no sábado, teve um mutirão realizado pelos servidores sobre o cadastro único, então foram 70 pessoas, 70 usuários que conseguiram avançar a fila do cadastro único só em um dia na Ceilândia. Então, há comprometimento dos servidores, principalmente a preocupação com toda essa problemática que está ao nosso redor, né? Então, é a hora de falar de prioridade da prioridade. Então, eu, enquanto secretária da pasta de desenvolvimento social, eu tenho a responsabilidade de lutar pela categoria de trabalhadores dentro da assistência social, mas eu também tenho a responsabilidade de defender e atuar em favor da população mais vulnerável do Distrito Federal. Eu não posso nem puxar uma bandeira só de um lado ou só do outro. Eu tenho que estar aqui no meio, buscando agregar todo mundo. Então, eu gostaria até de deixar muito claro que dentro do governo do Distrito Federal, eu venho sim peitando quando tem que peitar, eu venho me manifestando, eu venho me posicionando e oficializando todos os pedidos que envolvem a carreira de assistência social, né? Agora, o impacto direto dessa greve foi sentido no serviço da ponta? Bom, a greve dentro da assistência social, em qualquer momento, ainda que seja fora da pandemia, ela tem impacto para aqueles que mais precisam, né? No momento de pandemia, as pessoas estão perdendo os empregos, as pessoas estão passando fome, as pessoas não conseguem ter acesso aos benefícios do governo porque tem que passar pela porta de entrada, como exemplo eu dei aqui, o cadastro único. Então, se o servidor da ponta não está ali para fazer esse atendimento, você cessa os direitos dessa população que carece de atuação do governo. A senhora acha que essa greve teve mais peso, foi decidida pelo fato de a senhora ser esposa do governador do Distrito Federal? Bom, o fato de ser esposa do governador do Distrito Federal não me coloca à frente de nenhuma outra secretaria. Então, eu digo que eu sou secretária da pasta de desenvolvimento social. Eu não sou secretária da Secretaria de Saúde para poder ter o poder da caneta de colocar ali no rol os critérios ou as prioridades de quem serão vacinados, né? Então, enquanto secretária de desenvolvimento social, eu já, desde o dia 14, desde muito antes, porém oficialmente, documentalmente, desde o dia 14 de janeiro, quando teve a reunião do Comitê Gestor de Vacinação aqui do Distrito Federal, onde estavam presentes o Ministério Público, dentre tantas outras autoridades, órgãos de fiscalização, e tem essa ata que está registrada. Então, assim, dentre as autoridades que estavam lá presentes, eu fui, se não a única que mencionou números sobre a secretaria, de quem seriam os servidores, quais seriam os servidores da linha de frente que precisariam da prioridade nessa vacinação. Então, eu tenho uma prova disso, desde o dia 14 que eu estou pleiteando oficialmente. Fora esse documento, eu ainda tenho também o ofício que foi encaminhado para a Secretaria de Saúde no dia 18 de janeiro. Então, isso aqui não é, esses documentos, nenhum desses aqui é em decorrente dessa manifestação que está tendo, dessas assembleias que estão acontecendo pela gerência do sindicato.
Então, isso é que eu gostaria de deixar bem claro. Todas as vidas são importantes. A vida da assistência social como um todo é importante. E a secretaria ela não trabalha só para o público interno, que são os servidores. A secretaria trabalha para o público externo também. E tem que haver essa conciliação. Uhum. Secretária, ainda sobre a vacinação, como é que vai definir a prioridade da prioridade dentro da sua secretaria? Como que quem merece mais do que o outro? Como é que vai ser esse formato que é tão difícil de se alcançar nesse processo de disputa pela vacina? E essa é uma discussão que é dentro da Secretaria de Desenvolvimento Social e acho que é em todos os ramos do governo, das empresas privadas e tudo. Porque sempre vai existir a prioridade da prioridade. Então, vou dar um exemplo bem hipotético. Eu não acho justo. Eu sou secretaria de assistência social, eu teria direito se eu fosse pleitear, então já que tem que ter vacinação para todo mundo, eu também tenho que receber. Eu não acho justo eu receber uma servidora que trabalha na sede das sedes, né, no prédio edifício das sedes, de 25 anos, receber uma vacina na frente de uma pessoa que está em home care, né, de 40, 50, 60 anos. Eu não acho justo. Então, se for para falar de vacinação, não só dentro da Secretaria de Desenvolvimento Social, mas em todos os cenários, a gente tem que sempre elencar as prioridades. É prioridade? Está na linha de frente? Vai ter risco ou vai levar risco para alguém? Vamos ter essa racionalização. O mundo está aí brigando por vacina. Não adianta dele levantar a bandeira e brigar só pela minha. Então, a gente precisa olhar para a situação do outro. O seu avô é muito mais importante do que eu no rol da priorização. Então, enquanto assistente social, eu não estaria à frente, por exemplo, de um avô seu, do seu tio. Então, isso é um desafio. Trabalhar essa pauta da priorização é um desafio, né? Agora, secretária, a gente estava falando da questão das vacinas, né, desses benefícios. Se por um lado os servidores o sindicato declarou a greve, né, decretou a greve, por outro, a população assistida pela secretaria já tem recebido a vacinação. A senhora tem mais ou menos um balanço de quantas pessoas já receberam a vacina? Bom, o número preciso é de 1.273 aproximadamente, entre cuidadores, quem está ali no serviço, na linha de frente mesmo, seja com a população idosa, pessoas com comorbidades, pessoas acamadas em home care, enfim. Então, tem servidores, né, que são os nossos cuidadores, que estão ali na linha de frente, que estão recebendo. Fora isso, tem também os profissionais da assistência social que estão no ambiente hospitalar, que também estão recebendo essa vacinação. Então, a assistência social está sendo contemplada pela vacinação. Inclusive, digamos aqui, muito antes de tantas outras categorias que abre aspas, estariam à frente. Então, a assistência social está andando. Agora, a senhora, durante a pandemia, a senhora sentiu alguma diferença do período antes do vírus, do coronavírus? O que afetou mais nessa população que mais precisa, pela sua observação? Bom, eu já entrei no momento que a pandemia já havia se alastrado, eu entrei em abril de 2020. Porém, no histórico da Secretaria de Desenvolvimento Social, o que consta é que o número de pessoas procurando alimentação, esse aumentou absurdamente. Antes da pandemia, eram 6.000 pessoas recebendo a cesta básica, né, a cesta básica in natura. E quando eu entrei, já tinham 8.000 pessoas ali em abril de 2020, pleiteando, esperando uma cesta básica in natura bater lá na sua porta para poder receber. Na época, tinham 2.000 pessoas na fila esperando, ou seja, tinham 8.000 recebendo e 2.000 esperando. Naquele momento não existia cesta básica suficiente para entregar, não existia logística de força de trabalho para entregar, não existia nada. Então a gente tem que fazer um mutirão para contar com as forças armadas aqui do Distrito Federal, a Secretaria de Segurança Pública para nos ajudar nessa missão de entregar. Então eis que surge, no momento de pandemia, o cartão prato cheio. Hoje a gente atende um pouquinho mais de 32.000 pessoas, ou seja, nós saímos de 6.000 antes da pandemia, 8.000 no início da pandemia, para 32.000 pessoas pleiteando alimentação. Então esse é o fator preocupante. A Secretaria de Desenvolvimento Social, ela é essencial e ela tem que prestar o serviço porque a fome não espera. Então, por mais que a gente ainda tenha os entraves tradicionais que precisam ser solucionados, a minha gestão está totalmente debruçada para solucionar esses impactos que existiram desde os primórdios, desde a história da fundação da Secretaria de Desenvolvimento Social, na época que era ainda fundação. Então, é um desafio realizar todos os cadastros para suprir todas as necessidades de todas as pessoas que estão aguardando. Mas o mais importante, não adianta a gente sentar e se lamentar.
A gente tem que levantar e agir, ainda que seja num ritmo bem menor do que a população anseia. O importante é seguir. Então, parar é que nesse momento não seria razoável. O governador deu várias declarações prevendo que 2021 pode ser o ano da fome. A Secretaria de Desenvolvimento Social ela está preparada para enfrentar essa previsão do chefe do executivo de realmente ter um impacto ainda maior da pandemia do novo coronavírus aqui no DF? O histórico mundial aponta já para essa preocupação da fome mundial. E aí vamos falar aqui do nosso quadradinho, que é o nosso Distrito Federal. Existe essa preocupação e o governador do Distrito Federal, analisando todo o histórico, números que são entregues, ele já se posicionou que esse ano já terá um aumento na fila do cartão prato cheio e ano que vem também. Então é uma crescente conforme os dados que são apresentados, as realidades que são inseridas ali. Eu não tenho hoje como mencionar aqui na matéria quantos números exatamente nós vamos aumentar em 1 mês, 2 meses, 3 meses do cartão prato cheio. Isso quem vai conseguir provar são os dados, através da fila do cadastro único que vai andando. Então, como é importante ter esse atendimento prestado para que essa população que está aguardando ali uma cesta básica através do cartão prato cheio possa ser beneficiada por esse programa. A Secretaria ela teve um projeto que usou o autódromo Nelson Piquet como abrigo de pessoas em situação de rua. Esse projeto já foi encerrado. Como é que foi o desfecho? Para onde foram essas pessoas? A senhora tem como fazer uma breve análise sobre essa situação? De todos os homens que estavam ali no alojamento temporário do autódromo, tanto do Abadião também de Ceilândia, grande maioria, vamos dizer que em torno de 90%, 95% aproximadamente, retornaram para suas cidades, para os seus estados de origem. Isso foi um número que nos deixou muito impactados, muito surpresos, porque deu a comprovação de que essas pessoas que aqui estavam, elas têm as famílias, têm para onde voltar, porém vieram para cá para procurar uma oportunidade, um tratamento médico, enfim, N motivos. E elas retornaram. Então, um número pequeno que ficou no Distrito Federal foram encaminhados para as casas de acolhimento. Para isso, teve o chamamento de mais 600 vagas para as casas de acolhimento, que estão sendo distribuídas conforme, mais uma vez, os dados que são passados para quem está na linha de frente ali. Então, o número de quem são as pessoas que são atendidas, a equipe de abordagem, enfim. O auxílio emergencial que tem ajudado tantas pessoas que ficaram desempregadas nesse processo da pandemia, o Palácio do Planalto tem sinalizado de que ele pode acabar. Outros defendem que um auxílio de R$ 200, o Congresso briga pelo valor um pouco maior. Aqui no DF foi criado um auxílio emergencial local. E como é que vai ficar a situação desses benefícios? Eles vão continuar? O governo também vai ter que suspender esses programas? Bom, aqui a gente tem um DF Sem Miséria, né, que ele complementa o Bolsa Família. Aqui a gente tem um cartão prato cheio, que não é uma transferência de renda, mas ele é um pagamento que supra esse caráter alimentar, um valor de R$ 250, que são pagos a essas famílias que recebem. O que eu acho que é interessante também mencionar, em relação ao cartão prato cheio, nesse momento de pandemia, nesse momento de crise alimentar, digamos assim, crise de insegurança nutricional e alimentar. E tem essa repercussão dentro do governo federal. Antes da pandemia, as pessoas pleiteavam a cesta básica mês a mês. Durante a pandemia, durante 9 meses, quase beirando 10 meses, essa população conseguiu receber o cartão prato cheio e ficou esse tempo ininterrupto recebendo o cartão prato cheio. Virou janeiro, a gente agora tem que fazer o desmame dessa população que estava recebendo para identificar. Fulano conseguiu sair dessa situação de emergência, de vulnerabilidade, conseguiu agora suprir a própria alimentação da sua casa, então isso aqui não faz jus à manutenção do recebimento. Então, entra-se uma outra pessoa. Então, mais uma vez, essa logística do cartão prato cheio, ele vai sim suprir a população que foi desempregada, que se encontra numa situação de vulnerabilidade dentro do Distrito Federal. E essa logística com o governo federal, com o auxílio do governo federal, é importante até para minimizar o impacto do que a gente teria aqui enquanto Estado, enquanto Distrito Federal. Vai ter que fazer um pente fino, então, com esses beneficiários para saber quem realmente continua em situação de vulnerabilidade ou não, que já saiu, que já não precisa mais dessa assistência, é isso? Exatamente. Quem agora precisa se manter para receber o cartão prato cheio tem que fazer o pedido a cada 3 meses. Uhum. Então, em via de regra, em 3 meses acaba o auxílio. Se você continua numa situação de vulnerabilidade, você vai ter que pleitear novamente para manter mais 3 meses. Porque a gente tem uma rotatividade maior de pessoas que precisam
E a gente precisa aumentar esse número, né? Um dos programas importantes da sua pasta também, ele acabou tendo que ficar interrompido durante a pandemia, que são os restaurantes comunitários, aqueles locais que vendem refeição a R$ 1. Como que foi essa retomada, que ele foi reaberto recentemente? Como está sendo essa retomada? Eles estão conseguindo manter o controle, distanciamento social, para evitar aglomeração? Como que a secretaria fez esse planejamento? Então, os restaurantes comunitários não pararam em momento nenhum. O que aconteceu dos restaurantes comunitários? Eles passaram a funcionar com a entrega de marmitas durante esse tempo de pandemia. Então a pessoa ela já não entrava mais para fazer suas refeições dentro do restaurante. Ela comprava a refeição e ela levava o número que ela quisesse de marmitas para casa, cada uma a R$ 1. Então, agora, no dia 4 de janeiro, voltamos a abrir as portas dos restaurantes comunitários e hoje o que acontece? Tem as duas opções. A pessoa que opta por continuar comprando a marmita e levando para sua casa, para o seu local de trabalho, ela leva e não permanece no restaurante, ou ela pode permanecer no restaurante fazendo sua alimentação, respeitando todas as regras dos órgãos de vigilância e saúde. Então, o distanciamento, o uso de máscara, álcool em gel, enfim, todos os critérios que são exigidos pelas agências, né? Vamos puxar agora esse gancho de governo federal. Tanto a senhora quanto a primeira-dama do país, Michele Bolsonaro, seguiram caminhos na área social dos mandatos dos referidos maridos, né? A senhora gosta dessa área social? A senhora se descobriu como advogada que atuava em tribunais, em sindicatos e agora atuando numa outra área. A senhora se encontrou? Eu me encontrei, é um desafio muito bom, porque eu digo que, dentre todas as secretarias do Distrito Federal, eu acho, né, porque eu não tenho experiência em todas as secretarias, então por isso do achismo, eu acho que é a única que a gente consegue voltar para casa na certeza de que a gente fez um serviço que vai fazer a diferença na vida de alguém. Então a dificuldade, ela existe, muitas das vezes dá vontade de desistir. Várias vezes eu volto para casa com a sensação de que eu não vou dar conta, de que eu vou desistir, e eu acordo no dia seguinte na certeza de que eu não consigo nem me ver fora da secretaria. Então, assim, é um desafio muito grande manter os servidores ali apaixonados. Então, estão entrando novos servidores, 258 servidores entraram no momento de pandemia. E Em eu não concurso? consegui, Concurso no público? concurso público, então eu não consegui ter o contato direto com esses 258, mas eu sempre falava para quem iria recepcionar, seja para o secretário executivo, seja para a secretária adjunta, eu sempre falava exatamente assim: não deixe de passar a mensagem de que, da mesma forma com que eles lutaram para entrar na secretaria, lutaram pela nomeação, que eles lutem todos os dias para não se esmorecer no serviço da prestação de atendimento à população do Distrito Federal. Então, aquela mesma paixão da nomeação tem que continuar para o resto da vida enquanto eles estiverem dentro da secretaria. E esse é um desafio, porque, como eu falei, não adianta depositar na cadeira de secretária de Estado a responsabilidade do serviço da ponta. O secretário de Estado, ele é um cargo político, ele tem que ter essa parte da política estratégica, é tudo que envolve por trás. É a Secretaria de Saúde, é a Secretaria de Justiça, é a Secretaria de Educação, é a parte de habitação. Então, isso é um papel do secretário, é trazer a política, agregar a política de assistência social. E ao servidor público como um todo, principalmente aquele que está na linha de frente, compete a realização do trabalho da ponta. Uhum. Agora, recentemente eu publiquei no Metrópolis que servidores públicos de várias pastas do governo do Distrito Federal receberam benefícios do governo federal durante a pandemia, né, o auxílio emergencial. Como que a senhora criou mecanismos dentro da Secretaria de Desenvolvimento Social para controlar e evitar esse tipo de fraude? Bom, primeiro tem que levantar, vamos dizer assim, 2 ou 3 bandeiras. Vamos lá. Primeira bandeira, pessoas que receberam indevidamente porque houve fraude, e não fraude praticada pela pessoa. Alguém usou o nome, teve uma fraude, a pessoa acabou recebendo. Quando ela toma conhecimento disso, ela devolve aos cofres públicos. Tem a situação de erro. Então, assim, tem pessoas que, por exemplo, não deveriam receber o auxílio do governo federal e estavam recebendo porque teve um erro no sistema interno, porque na época ele era considerado vulnerável, mas hoje já não mais. Então, certo, essa pessoa também receber e devolver para os cofres do governo federal. Porém, tem também, vamos dizer aqui, os oportunistas, que é quem mais entende ali da forma de atuação dentro de um governo, consegue dar aquele jeitinho, né, e se encaixar de forma ilegal para receber esses benefícios. Então, dentro da secretaria, a gente dispara sempre esse informativo para que as pessoas tomem consciência e devolvam, e fora isso, tem a atribuição do governo do Distrito Federal, do GDF,
para fazer a cobrança desses, né, desses benefícios quando são do Distrito Federal, para que eles devolvam quando é indevidamente, quando é do governo federal, é com o governo federal. Mas isso também é um assunto que tem que ser discutido sempre, sempre. É um alerta que nos levanta, porque a gente está lutando cada vez mais contra os movimentos de corrupção, né? Então é anticorrupção, vamos lutar para combater a corrupção, mas a corrupção ela começa no mínimo. Então até ela chegar lá no alto escalão, ela passa por alguns caminhos. Então a gente tem que tratar disso sempre mesmo. O auxílio do governo federal, ele é para suprir a necessidade de quem precisa e não de quem é esperto. Secretária, a senhora, como primeira-dama, é natural que a gente pense que poderia estar numa situação social mais confortável. Não precisaria estar desempenhando esse papel. A senhora se arrepende de ter entrado para a política dessa forma? E mais, tem pretensão política? Caio, então, arrependimento às vezes é o que eu falo, tem dia que eu acho que eu não vou dar conta. E aí nesses dias eu penso assim, eu não deveria nem ter sentado na cadeira. Mas já que eu sentei, eu também daqui eu não levanto. Daqui que me tirem, mas eu levantar não, né? Então assim, no começo quando o Ibanez ele me intimou para essa missão, Partiu dele então o partiu convite. dele. Quando ele me intimou para essa missão, ele virou para mim, olhou nos meus olhos e falou assim: "Olha, não me decepcione". Aí deu aquele temor, mas eu falei assim, não decepcionarei. Então, a partir daquele momento que eu me comprometi a sentar numa cadeira de secretária de Estado, eu não posso enfraquecer. Tem os momentos de dificuldade, óbvio que existem os momentos de dificuldade. Eu não precisaria, muitas das vezes, ouvir o que eu escuto, né? Mas é isso, eu encaro a missão mesmo, visto a camisa e vou em frente. Pretensão política é a pergunta que eu mais escuto desde o ano passado para cá. Então, eu não tenho pretensão política, disputa partidária, eu tenho a pretensão de somar na atribuição que o meu marido se propôs, então ele se propôs, eu também falei, estamos juntos, vamos lá, e virei secretária e vamos fazer da melhor forma, porque a gestão é do meu marido, então eu vou lutar para que a gestão dele seja melhor. Então, se ele fosse manter na política, eu não tenho nem porquê tentar pleitear um cargo político. A não ser que comecem a me cotar demais aí, né? Aí quem sabe eu disputo aí talvez um cargo superior do governador, presidente da república aí, quem sabe? Mas não tá no foco, não. E para finalizar, como é que a senhora avalia o governo de Ibanez Rocha? Olha, faz jus ao timbre que eles colocam, né? Que é tempo de ação. Então, ele nunca imaginou, assim como nenhum de nós ali dos secretários, deputados, enfim, ninguém imaginou que viveria isso depois que passar da eleição ali de 2018. Ninguém imaginou. Então, nós entramos para fazer história e agora a gente está lutando para se manter. Né? Então, a gente está tendo que manter a razoabilidade dos serviços. Esse é o grande desafio. Então, eu conversando muito com o Ibanez, ele não está nem um pouco satisfeito com o que está acontecendo, né? Ele realmente entrou para fazer história, para mudar realidades. E agora ele só está tendo que realmente resolver problemas. Mas estamos aqui, eu acho que as pessoas têm consciência de que a maré está agitada, de que não está fácil para resolver nem aqui no DF, nem em nenhum estado brasileiro, em nenhum lugar do mundo. Está todo mundo patinando na mesma, na luta pela vacina, e sem ter a certeza se a vacina vai solucionar o nosso problema ou não. Mas a gente está remando, a gente está indo. A senhora defenderia uma compra de uma vacina específica para a população do DF? Olha, aí levanta muita bandeira política, né? Eu acredito que nesse momento não é mais momento. Eu não sou a favor da bandeira de divisão, eu sou a favor da bandeira de somatória. Então, se o governo federal, o Ministério da Saúde, está ali com todos os seus critérios, com todos os seus técnicos debruçados sobre o assunto, tem a Secretaria de Saúde dos estados também ali nesses comitês que envolvem, né? Quem sou eu para falar? Eu, particularmente, eu sou a favor de opinar. Acho que nesses comitê gestor sempre tem essas amplas discussões. Então, eu sou a favor de acelerar a fila, porém, não tem como. A vacinação ela só vai ser acelerada a partir do momento que ela comece a entrar no nosso país. Se ela não estiver entrando no nosso país, a gente não consegue entrar muito nessa discussão, né? Então, enfim. E a gente espera mais do que nunca que essa vacina realmente chegue, né, o mais rápido possível. Com essa pergunta, a gente encerra essa conversa com a secretária de Desenvolvimento Social, mas também primeira-dama do Distrito Federal, Mayara Noronha Rocha. Muito obrigado pela sua presença. A conversa foi bem esclarecedora, secretária. Obrigada, agradeço essa oportunidade. Foi um momento de realmente trazer um pouco à tona essas discussões que envolvem ali um pouco a parte interna do gabinete.
Então, nesse momento de pandemia, acaba que a gente fica muito restrito ali, porque é onde emana todo o poder de decisão, é onde sai todas as decisões que repercute na população. Então, ao Metrópolis, eu agradeço essa oportunidade de fala, de esclarecimento, de troca de informações com a população. Tá bom, muito Nada. obrigado, secretário. E você que ficou com a gente até agora, muito obrigado também pela companhia. A gente se vê na próxima entrevista. Tchau.